Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição aqui do Roteiro Team, do nosso podcast Roteiro Team. E hoje estamos novamente com quem aqui já tá batendo ponto aqui, com a Damares. Seja muito bem-vinda, Damares. Oi, gente! Como o Thiago disse, meu nome é Damares. Eu sou da igreja do Distrito Hispano. Isso aí, seja muito bem-vinda novamente, Damares. Obrigada. Também estamos aqui com a Sara, seja muito bem-vinda. Sara não, perdão, com a Rafa. Oi, gente, eu sou a Rafa, estou aqui de novo, sou da igreja de Jardim Mira, do distrito do Itaim, e é uma honra estar aqui novamente para passar a palavra de Deus. E por fim, aqui está também o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Primeira vez, tô brincando, já tô aqui igual, quase batendo ponto também. Mas eu sou da Vila Antonieta também, queria mandar um beijo para meus pais aí, Shirley e Salomão, e pro meu pai Damião também. Isso aí. Então vamos começar com essa lição? Vamos analisar a capa dela aí, né? Enfrentando a tentação. Ó, essa capa já tá um pouco, óbvia. Mas... O que vocês enxergam aí? Olha, eu enxergo no meio, assim, um homem, obviamente, né? E aqui são os ciclos, ou seja, as coisas que ele passou, né, no caso. Tipo, foi em cada etapa, assim, da tentação, né, que tá sendo abordada na lição. Seria Jesus no centro e as tentações ao redor. Exatamente. E o verso: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Nossa. Aí, 40 dias sem comer. Ixi, eu não consigo viver nenhum dia, imagina 40, olha isso. Caramba. E aí, 40 dias sem comer, e aí sim começam as tentações. Certo? Ao ser confrontado por Satanás, Jesus já estava familiarizado com esse inimigo astuto, de acordo com o relato de Ellen White, porque Satanás tentou fazer outras vezes com que ele caísse em tentação. Aquele momento era ali a tentação ali de início do ministério. Era a aprovação ali máxima de Jesus. Vou contar o relato brevemente. Após os 40 dias sem comer, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ali ele fosse tentado. Ele ficou 40 dias sem comer. E ao fim dos 40 dias, Satanás aparece lá para fazer ali uma pressão nele, para tentar fazer com que ele caísse em pecado. Qual que era o pecado? O pecado era basicamente fazer com que ele usasse o poder dele para si próprio. A primeira aprovação que Jesus passou era para que ele transformasse as pedras em pães, para que ele pudesse se alimentar. Imagina resistir a essa tentação após 40 dias de fome. E essa foi só a primeira, certo? Como que Satanás sabia que a pessoa que estava jejuando no deserto era o Messias? Olha, isso aí eu tenho uma resposta interessante, né? Porque assim, querendo ou não, o inimigo, ele conhece as escrituras. Ele viu elas sendo feitas, né? Ele estava presente em todas. Então, acredito eu que ele já sabia por conta das escrituras mesmo, porque ele já tinha o conhecimento. Exatamente, vocês têm... O que vocês acham? É a mesma perspectiva, eu acho que ele sabia, assim, que Jesus ia passar por isso e quis ir lá pra tentar a Jesus com as sensações. Então, como todo mundo disse, ele já sabia, né? Porque ele sabe das profecias. E ele tentou a Jesus com as tentações que a maioria dos humanos estão pecando, né? Que nesse cairiam, tempo, né? Que cairiam. E ele achou que Jesus ia cair. Isso é verdade. Exatamente. O relato, ele se encontra em Mateus 4, ele é relatado em 3 evangelhos, né? Ele se encontra em Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4 também. E depois de falar para que, com tanta fome, Jesus transformasse as pedras em pães, Satanás, ele transportou Jesus à cidade santa até o pináculo do templo, até o ponto mais alto ali do templo de Jerusalém. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mas Jesus também lhe respondeu: mas está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aí eu tenho uma análise interessante a fazer.
Por que vocês acham... Por que você acha que o Espírito de Deus levou Jesus a um deserto, enquanto o próprio Satanás levou ele a uma igreja? Já parou pra pensar nisso? Olha que coisa. É bem... Nossa, que pergunta. É bem profunda. reflexiva. Exato. E o que você vê sobre isso aí? O que você pensa, assim, sobre essa questão, assim? Eu penso, assim, o seguinte, né, claro. Que Deus, ele sabe que todos nós temos que passar provações para ver se realmente o que a gente está vivendo é verdadeiro. Se nossa fé que temos em Deus é verdadeira. Porque imagine, se tudo fosse fácil, a gente não ia precisar de um Deus, sabe, para estar cuidando da gente. Então, ele ressalta, ele faz a gente lembrar que a gente precisa sim de um Deus e que a gente deve confiar nele. E aí, assim, ele prova, ele testa para ver se é verdadeira essa fé que temos nele. Exatamente. Então, é muito bom ponto. O Espírito de Deus conduziu até o deserto para que ele fosse fortalecido. Mas sabe por quê? Eu tava analisando e eu pensei uma ótima explicação do porquê o próprio inimigo levou ele à igreja. Diga aí pra gente, vai, quero ver. Para tentar distorcer a própria palavra de Deus. O próprio inimigo, ele usou que frase? Está escrito. Já parou para pensar nisso? Ou seja, ele descontextualizou a palavra de Deus para tentar desviar Jesus da sua missão. Isso ensina o quê? Isso traz uma lição, inclusive, de que nem todo contexto religioso ele é necessariamente um local de santidade ou de adoração verdadeira, e nem de segurança espiritual. Se o próprio diabo tentou mudar ali as palavras que estavam escritas na Bíblia enquanto ele estava em cima do templo, certo? Então eu achei assim uma metáfora interessante. Muito legal, certo? E não sei se vocês perceberam, mas quando Satanás falou para Jesus, falou assim, transforme essa pedra em pão, né? E aí Jesus falou, não, está escrito. Aí tá bom. Aí Satanás pensou, aí falou, está escrito que também que os anjos te protegerão. Ou seja, ele usou, antes ele não falou está escrito. Mas nessa vez, na segunda vez que ele tentou, ele falou está escrito, porque ele viu que Jesus estava utilizando o que está escrito na Bíblia. Isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade, ó. Exatamente, ele abordou a tentação ali pelo próprio ponto que Jesus estava, né? Que a gente não pode esquecer. O diabo era um anjo, ele é muito mais inteligente do que a gente. A gente não resiste à tentação sozinho, porque ele sabe aonde ele pega cada um. Ele falou, se ele tentou usar isso contra o próprio Jesus... Bom, Jesus tá usando a palavra de Deus, então... Eu também vou usar. Eu também vou, entendeu? Então, Isso às vezes, verdade. o diabo pode mudar até mesmo os escritos de Deus. Exato. Passando aí pra parte de terça-feira, tem uma curiosidade que eu achei, assim, sensacional, que ela basicamente resume o porquê de cada uma das tentações. Vou pedir aqui pro Lucas. Vamos lá. Ó, aqui que eu vou ler aqui, tá falando assim, quando Adão e Eva pecaram, Satanás alegou que Deus havia criado leis impossíveis de serem obedecidas. No entanto, Jesus venceu nos 3 testes em que Adão e Eva falharam: o apetite, o amor ao mundo e o amor ao exibicionismo, que levou à presunção. Isso com a desvantagem de viver em um mundo degradado por 4.000 anos de pecado. Olha que coisa. Olha né? que coisa, meu. Jesus, ele resistiu às tentações que Adão e Eva caíram para provar novamente para o universo inteiro que era possível. Exatamente. Que era possível obedecer a Deus. E os certo? cenários ainda estavam até diferentes, porque aqui ele já estava no mundo degradado, eles estavam na perfeição. Exatamente. Ele foi já educado num mundo cheio de pecado, certo? Ele já cresceu no mundo em pecado. Como eu não contei, a última tentação, Satanás levou Jesus a um outro monte e mostrou para ele basicamente os reinos da terra. E disse, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos esses reinos e você reinará sobre todos eles. Novamente Jesus respondeu com assim diz o Senhor, né? Como está escrito de que ele não se prostraria diante de ninguém, senão somente perante a Deus. E outra, todo mundo já pertence a Jesus, certo? Exato. Uma coisa rápida disso aí, que Jesus, quando foi tentado, as 3 respostas dele para os 3 testes foi sempre está escrito. Já o inimigo não, usou nas 2 primeiras. Na terceira ele já não usou. Ou seja, em todo momento Jesus estava sendo coerente com a Bíblia. Então, ele tem a verdade ali. E mesmo o inimigo tentando com
o próprio poder dele, assim, tentando com a própria palavra, ele não resistiu, mesmo depois de tudo isso. Exatamente. Você trouxe perfeitamente o ponto que fala aqui na quinta-feira. Você acredita? Fala exatamente isso. Jesus enfrentou as tentações de Satanás com um claro está escrito. A palavra de Deus é a arma mais poderosa. Vou pedir pra Rafa ler uma curiosidade pra gente também. Jesus nunca exerceu o poder divino em seu próprio benefício. Ele enfrentou Satanás com as escrituras, sua arma de guerra era a palavra de Deus. É interessante porque Jesus, em todos os momentos, usou o poder divino para o bem das pessoas, não para o próprio bem dele, e sim para ajudar o próximo. E vejamos que ele estava usando a palavra de Deus, então qualquer coisa que Satanás ia falar, mas não sei, tome, negócio da Bíblia. Que não sei, tome, negócio da Bíblia. Ele não ia usar o poder por causa que é para o bem das outras pessoas. É o que diz a lição, inclusive, de quarta-feira também. Ela fala assim na última frase lá, o grande segredo está aí, responder como Cristo respondeu. E essa resposta só é possível se a gente estiver ligado a Deus e a sua palavra. Por fim, lê pra gente a última. Exato. A última curiosidade é assim. As palavras proferidas por Deus no Jordão por ocasião no batismo de Jesus ainda ecoavam nos ouvidos de Satanás. Ele tentou levar Jesus a duvidar da veracidade daquele testemunho e de sua missão. Por isso usou a expressão, se és o Filho de Deus. Isso, exatamente. A lição, o tempo passa muito rápido, né? Exato. Já estamos aqui com o tempo aqui no final. Aqui passando para a parte de sexta-feira, diz que a tentação do deserto também nos ensina a importância de nos prepararmos espiritualmente para enfrentar os desafios do dia a dia, certo? Se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente também consegue, assim como vocês disseram, né? A gente consegue vencer usando o quê? O poder Está escrito da a palavra. Coro, exatamente. E nós usamos com provas, né? Porque tá escrito aqui na Bíblia todas as verdades. Isso é Exatamente. Legal, né? Legal. Perfeito. E por fim, gostaria de finalizar com essa frase aqui que fala exatamente porque é importante as provações. A aflição é o solo saudável da virtude, onde a paciência, a honra, a doce humildade e a firmeza, calma, criam raízes e florescem intensamente. Amém. Legal, amém. Que Deus o abençoe. Isso. Se você está passando por alguma provação na sua vida, lembre-se. Com está escrito, você vai vencer isso. E mais do que isso, você vai sair mais forte também. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.